Muito bem-vindos! Eu sou o Gabriel Eu sou a Juliana. e esse é o Pod Bife Sem Bicho, o podcast vinculado ao Laboratório de Zootecnia Celular da UFPR. E hoje, como sempre, a gente está aqui com um convidado muito especial, que é o professor Marcelo. Então, o professor Marcelo Molento é médico veterinário, formado na Universidade Federal de Alfenas, em Minas Gerais. Ele é doutor em parasitologia pela McGill University, no Canadá. É professor titular aqui da UFPR e coordenador do Laboratório de Parasitologia Clínica Veterinária. E ele lidera pesquisas em diversas áreas, incluindo epidemiologia, biologia molecular e desenvolvimento de novas terapias para o controle de parasitas de ruminantes e equinos, utilizando fungos, biotecnologia e biometais. Ele também é colaborador da FAO, que é uma agência da ONU, da OMS e da OIE para doenças parasitárias com interação humano-animal e resistência parasitária. E ele também é membro fundador da recentemente criada Associação Brasileira de Agricultura Celular, a Celulari Brasil. Então, muito obrigada, professor, por ter aceitado o nosso convite de participar do podcast. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui também com todos e todas. Eu acho que vai ser um bate-papo bastante interessante. Com certeza. Então, para começar, professor, a gente sempre faz essa pergunta para todos os convidados, né? Que é como você conheceu a área de zootecnia celular, o que te interessou nessa área para começar a estudar sobre isso? É super interessante. Eu acho que a zootecnia celular é um termo que, inclusive, a professora Carla Molento, que criou, assim, do ponto de vista de novos nomes e novas formas de concretizar, né, dar corpo e cara a uma ciência nova, uma área completamente nova dentro do medicina veterinária, da zootecnia, da produção, da agronomia e etc. Então, nós compartilhamos muita coisa de conversas, livros que a gente compra, lê, discute em casa, discute aqui na universidade. E eu sempre tive um pé na proteção também, né? Só que na proteção com saúde, entendeu? Então, querendo levar o máximo de saúde possível para os animais, evitando o total sofrimento. Então, dentro desses dois temas que eventualmente são separados, são distantes, a gente achou um caminho no meio para dar sequência, digamos assim. Então, o meu contato principal foi através do convívio com pessoas vegetarianas, veganas principalmente, e com a vontade de produzir algo que respaldasse ou que desse suporte também para as pessoas que não são passarem a ser, entendeu? Então, eu consumo carne que é de agricultura celular ou de crescimento celular. De laboratório, todas as definições que existem também. E aí, a partir daí, a gente falou, eu também falei, então tá, então isso é ótimo, é isso que eu quero também fazer. Então, foi uma área que tu conseguiu enxergar a junção da questão da saúde animal com a proteção animal. Exatamente. E pensando de forma global, que é a ideia, que é meu conceito, né, é levar isso para as organizações maiores, né? Então que a gente possa conversar em outras esferas, né? Desde o conselho, né? Organizações de classe, associações de produtores, cursos de extensão e etc., incluindo, né, Nações Unidas, Organização Mundial da Saúde e tal. E aí isso pegou, isso é bastante interessante. Né? Sim, e eu achei muito legal, professor, que tu comentou sobre a questão do termo zootecnia celular, porque eu não sei se isso é uma coisa que a gente já comentou aqui em algum outro dos episódios, mas esse termo zootecnia celular é bem brasileiro, né? E eu acho que inclusive ele é de criação da prof. Carla Molento, porque em inglês o termo que é mais utilizado é agricultura celular, né? O que seria traduzido como agricultura celular. E isso é visto atualmente como sinônimo. Na verdade, são dois termos que são em construção, né? E que ainda não tem exatamente as definições corretas. Que no Brasil é um pouco difícil as pessoas, no geral, associarem a agricultura com a pecuária, né? Então, agricultura é um canto, pecuária é outro. Então, a gente... animais, exatamente. Então, a professora veio com esse termo zootecnia justamente para puxar para esse lado animal também, né? E mostrar que a carne cultivada é uma carne de um animal, só que feita de outra forma. Exatamente. Professor, nas suas falas, suas aulas, palestras, você sempre
dita o termo saúde global, né? Que é um termo que vem recorrente aí nas suas aulas e queria que você definisse para as pessoas que estão assistindo a gente Claro. o que é a saúde global, né? É uma interação entre países, né, não precisa ser só entre dois países, ele pode ser um tema de mais países, né? E é interessante a gente primeiro situar assim, você tem saúde pública, que é extremamente importante, né? Então é um problema de uma região de uma cidade, né? De um bairro de uma cidade, de uma localidade dentro de uma cidade ou de um estado, que você ou o governo local dá conta ou tende a dar conta. Então eu tenho áreas de inundação, onde nós temos leptospirose, então o foco, né, do estado, do município, então é tentar atender aquela população carente. Isso é saúde pública. A saúde única, né, ou a saúde compartilhada, assim, é quando você tem também a inserção de novos agentes, né? Então você tem, além dos humanos, você tem os animais, ou além dos animais você incorpora seres humanos e incorpora o meio ambiente em si. E muitas vezes você tem apoio de países muito ricos, doando, né, dando mesmo financiamentos, né, ou equipamentos, tratores, né, doações enormes que podem ser bastante vultosas. No caso da saúde global, são temas constantes, e esses temas podem ir desde, por exemplo, câncer de mama, que tem um fundo que eventualmente é decorrente de um hábito cultural, de um hábito da humanidade, que pode ser revertido não de uma forma só local, entende? Ele é mais amplo do que o regional, estadual, municipal, ou sul do Brasil, por exemplo, mas ele começa a pegar áreas de, bom, eu estou tendo uma maior incidência, por exemplo, né, de tuberculose decorrente de uma caça que acontece distante, mas eu recebo essa carne contaminada, ou essa carne contaminada pode vir até de animais domésticos, sem inspeção, obviamente. Aí eles chegam e contaminam uma outra área, sabe? Os consumidores que não têm absolutamente nada a ver. Então, nós temos nossa responsabilidade técnica como veterinários e veterinárias de produzirmos alimentos saudáveis, né? Mas nem sempre isso acontece, nem sempre a fiscalização ocorre 100% das vezes. Sim. Então, existe uma clandestinidade que afeta o meio ambiente, né? Outros consumidores, outros biomas, né? Indiretamente. Então, é uma visão mais macro, tá? Sem fugir da saúde pública, sem fugir da saúde única, né? Ela envolve mais, ela envolve mais. É um termo amplo, então, que envolve todas essas outras, saúde pública, saúde única, de uma maneira mais geral mesmo, porque bastante holística e complexa. como você mesmo disse, tem locais que vão sofrer com problemas de saúde pública de outros locais. Exato. E eles não estão preparados para isso, então a gente precisa de uma visão mais ampla de tudo. Isso. Então os atores, né, que trabalham com esse tipo de atividade, parte do pressuposto que você tem um conhecimento de chão muito grande, prático, bastante grande, e também de articulações, entendeu? Então, o que eu preciso tentar mexer, o que eu posso mexer, para que a gente chegue em um futuro, que às vezes não é nada emergencial, ou no caso do Rio Grande do Sul, agora que nós temos um desastre, né, dito natural, entendeu? Que pegou todo mundo de surpresa e etc, etc. E aí é aí que não é mais o natural, né? Porque ninguém deveria ter sido pego de surpresa, na verdade, para isso. Então, a ideia é tentar fazer com que nós tenhamos novas formas de prever esses desastres, entendeu? Estar à frente disso tudo, para que a gente não assoreie rios, destrua mata ciliar, proteja, entendeu? O nosso solo e etc. Que ele seja mais permeável. Porque se eu colocar bovino, por exemplo, é uma pastagem, e a pastagem fica compactada, né? Quanto mais animais eu colocar, mais compactada ela fica. Ela incorpora menos óxido nitroso no ambiente e ela vai reter menos metano, entendeu? Então ela vai liberar mais metano. Então é todo um ciclo que começa a ficar complexo. Fala assim,
puxa vida, né? Por que a gente não pensou nisso? Então, é para dizer de uma maneira geral que a saúde global está preocupada com os problemas que vão acontecer, que vão transpor as barreiras nacionais, que vão acontecer em outros países e em vários lugares do mundo ao mesmo tempo. E quando a gente fala em saúde, a gente não está pensando só na saúde humana, mas isso inclui a saúde do meio ambiente e inclui a saúde animal também? Com certeza. Eu acho que nos últimos 5 ou 6 anos eu tenho trabalhado bastante com saúde ambiental. Tá? Altamente, intimamente ligada à saúde animal e à saúde humana. Né? Então a gente tem determinado uma quantidade muito grande de genes de resistência aos antimicrobianos, né? Então desde antiparasitários, antibacterianos, antifúngicos, etc. E a gente está vendo que o elo, né, animal-humano é muito íntimo, muito próximo, tá? E reflete muito na saúde ambiental. Então essa vontade de pesquisar em saúde ambiental hoje veio única e exclusivamente da maturidade, entendeu? Do nosso conhecimento como veterinários e veterinárias de saúde animal e de saúde pública humana, com certeza. Professora, se você pudesse sintetizar em alguns pontos, quais são os principais desafios que você consegue ver hoje na saúde global? Pois é, bastante interessante a sua pergunta, porque afinal de contas ela requer, todo o início, né? A gente se pergunta isso, né? Se eu vou querer chegar em algum objetivo, então onde é que eu saio? O que eu preciso resolver, né? Nossa, por favor. E é muito grande, né? Então, eu tenho tido contato com organismos bem grandes e importantes no cenário global, assim, e isso tem me trazido satisfação do ponto de vista de que hoje a ciência que a gente faz aqui, ela preenche lacunas que as pessoas que estão preocupadas com a saúde global em outros locais não tinham esse conceito, entendeu? Então eu falo, bom, então tá, então vamos monitorar agora água, né, próximo de criações intensivas de animais para a produção, por exemplo. As pessoas estavam interessadas em simplesmente falar assim, vamos reduzir o uso de antibióticos. Tá? Se você cria um mantra como esse, e essa questão é muito forte dentro das Nações Unidas e da Organização Mundial da Saúde, do quadripartite que eles têm, né, reunidos, com a Associação Mundial de Saúde Animal também, como é que a gente vai chegar nesse ponto? Né? Por que a gente vai reduzir o número de antibióticos? Quanto de antibiótico a gente usa? Então vamos fazer o seguinte, deixa eu te mostrar os dados que dizem que a criação intensiva de animais de produção está nos mostrando que a contaminação ambiental decorrente desse uso exagerado, aí você fala assim, não, mas eu não sei qual o uso exagerado. Pois eu estou te mostrando, entendeu? Eu tenho hoje chance de monitorar essa contaminação ambiental, fazendo com que eu consiga mapear, inclusive, os genes de existência dessas bactérias, Pseudomonas, Salmonella, Pasteurella, que são multiresistentes. Então eu não preciso dizer para um médico dentro do hospital, olha, eu sei de onde é que vem a sua bactéria, porque eu não tenho como traçar toda essa bactéria. Eu não sei se é essa, entendeu? Esse isolado de bactéria, essa cepa de bactéria. Mas eu sei que dentro do que nós sabemos, da vivência e da vida de uma bactéria dentro do ambiente água, ela pode chegar facilmente a um hospital. Ela pode facilmente chegar a contaminar um lençol freático, a contaminar uma nascente, o que é gravíssimo. Né? E então, essa questão da superresistência de bactérias aos antibióticos que a gente tem hoje seria um dos, ou talvez o principal problema de saúde global que o mundo está enfrentando hoje. Com certeza. E esse problema pode ser estendido para, por exemplo, parasitas e fungos e outros micro-organismos também, que também apresentam resistência para as terapias que a gente... Outra super pergunta. Não sei nem se consegui responder a sua, né? Mas eu acho que, assim, claro, você tem que ter metas e objetivos e reunir o maior número de pessoas possíveis. Essas metas e objetivos vêm de diferentes visões, né?
de administração, urbanismo, né, desenvolvimento, políticas, né, e os políticos também são importantes nesse contexto também. Desenhar um prazo, né, ter um prazo, uma meta, e hoje nós trabalhamos na Organização Mundial da Saúde com metas de 10 anos, tá? E o que a gente quer fazer, então, olhando o macro, e eu já respondo a sua pergunta, mas olhando o macro, eu vou ter condições de pegar e falar assim, então tá, então se a gente chegar no sul do Peru, que tem um problema de saúde pública muito grande, como é que a gente vai fazer com que aquilo deixe de ser um problema de saúde pública? Então, uma das políticas da Organização Mundial hoje é tirar o peso do risco de uma doença ser saúde pública. Tá? Então, eu não posso mais imaginar, ou melhor, é muito difícil da gente, às vezes, conceituar o termo erradicar. Né? Então, como é que eu vou erradicar uma bactéria que é multiresistente? Sim. Eu tenho que fazer com que ela deixe de ser um macro problema, que você estava falando sobre, né, é um dos assuntos mais importantes, que ela deixe de ser um macro problema para que ela vire pelo menos algo administrável, entendeu? No país, no bairro, na região que tenha essa distribuição. E aí, voltando, né, tentando responder a sua pergunta, muitas pessoas têm interesse em apoiar, por exemplo, projetos grandes em parasitologia veterinária, porque esses projetos são inovadores, são novos, né? E a parasitologia veterinária, associada com a parasitologia humana, obviamente, nós temos o desafio da resistência aos antiparasitários, né? E o que nós temos aí, a gente até poderia inverter, porque muitas vezes a gente usa recursos tecnológicos da medicina para usar na medicina veterinária. Agora, a medicina veterinária está exportando conhecimentos para a medicina humana para que ela entenda o que é um tratamento de grupo, entendeu? Aquele efeito rebanho, né? Que se usa também a definição, até na Covid foi assim, a vacinação é assim, né? O nosso efeito rebanho entre parasitos humanos e animais e antiparasitários, o uso de antiparasitários, é completamente diferente. Sim. Entendeu? Os conceitos são diferentes. Sim, porque na saúde humana é muito focado na saúde individual, né? No indivíduo. Mas interessante saber, né, que a medicina veterinária a medicina veterinária também tem muito a ensinar para a medicina humana. E nesse sentido, professor, qual é a relação da zootecnia celular com a saúde global e com esses desafios, né, enfrentados pela saúde global? Pois é uma das soluções, né? É uma das grandes soluções que a gente pode enfrentar, né? Então, se você imaginar, só pegando o exemplo das doenças transmitidas por água ou alimentos, tá? Que a zootecnia celular pode reduzir a praticamente nada, né? Ou, sei lá, por acaso pode ser um surto, entendeu? De uma salmonela que aconteça no cultivo celular X, mas isso vai ter um controle de qualidade, como todo, né? Existe o controle de qualidade, a gente assume que tem um controle de qualidade nos alimentos, mas infelizmente ocorrem, né, alguns acidentes, digamos assim. Se você imaginar que nós estamos lidando, que a agricultura celular ou zootecnia celular seria algo que também traz um pouco de felicidade ao animal, né? Então, vamos deixar aquele animal em paz, aquele animal lá que era chamado há 20, 30 anos atrás de animal de produção, hoje não é mais. Sabe como? Então, as novas gerações vão entender o que nós estamos chamando de uma nova ciência, de uma nova área, livre de doença. Então, você não vai se relacionar com um animal e vai pensar assim, não, mas eu tenho chance de adquirir tuberculose, por exemplo. Facíola hepática é outra que é por alimento. Entendeu? Você tem um animal que não tem nada a ver com a rúcula, mas você vai comer a rúcula, o agrião, vai se contaminar. E no Brasil nós temos um subdiagnóstico danado, né? Principalmente por uma doença hepática grave em animais e em seres humanos, e você vai falar assim, então tá, não teremos mais. Os animais que estarão no pasto ou no ambiente aquático podem ter facíola hepática. Manejável?
entendeu? Controlável, né? Sem essa necessidade de termos um risco também veiculados por alimento. Então você vai ter uma opção no mercado, uma grande opção no mercado que faça com que você diga, ok, o meu risco é virtualmente zero para o alimento. Então a zootecnia celular seria o que traria aqueles problemas de saúde pública a um nível ou talvez inexistente ou controlável, né? Que era o que a gente estava comentando antes. Exatamente. Então, imagine que um dos principais sinais clínicos que acontecem dentro de uma infecção por alimentos, né, é a diarreia, né? E nós não temos a menor ideia de calcular a quantidade de pessoas que têm diarreia todos os dias. Crianças por leite contaminado, entendeu? Sim. Cheios de bactéria, completamente. Puxando um pouco esse assunto também dos antibióticos que a gente acabou entrando, professor, eu acho que é uma dúvida geral, na verdade. A gente sabe que o uso de antibióticos é um dos grandes problemas e é muito vinculado à produção convencional de carne, né, no mundo, mas em relação à carne cultivada, zootecnia celular, existem estudos, pesquisas que mostram sobre o uso de antibióticos, que é uma dúvida até minha, né? Eu não sei exatamente se a carne cultivada, por ser uma produção controlada dentro de um bioreator, vai precisar do uso de antibióticos, se não na mesma proporção ou inexistente. Pois é, limpeza é o que a gente quer, né? Então, imagine que você tenha lá uma pequena contaminação em uma placa ou em um bioreator e etc. Vai ser necessário que se controle, né? Esse tipo de infecção ou de contaminação, tá? Isso nós temos níveis de laboratório. A partir do momento que você tenha níveis de laboratório SB1, SB2, SB3, você tem lá a faixa de trabalho da produção, entendeu? De uma pequena escala de células matrizes, né? Bom, ótimo. Então eu tenho esse cuidado, eu tenho dentro de uma escala. Vou sair daqui, vou para um bioreator, eu vou para vários, eu vou vender esse cultivo para que ele seja explorado, né? Carne suína, carne bovina, etc. É necessário que seja mantido com algum nível de antibiótico. Então, mas isso em termos das milhões e bilhões de toneladas de antibióticos utilizados nos animais, vai significar traços de antibiótico, entendeu? Não posso te dizer que não vai existir seleção, porque essa seleção é inerente do processo todo, né? Mas você pode daí monitorar, entendeu? Então, essa linhagem aqui, nós já fomos longe demais, chega, estoca, fica quieto. Isso me parece um pouco, né, me corrija se eu estiver errado, mas que a zootecnia celular então aparece como uma solução para a saúde global quando a gente consegue não diferenciar, mas segregar um pouco a saúde animal, vai ficar responsabilidade da saúde animal mesmo. Então, as doenças que vierem dos animais, a gente vai tratar ali dentro do rebanho, e é isso. Quando é saúde humana, para a saúde humana e esse problema de saúde global vinculado à saúde do ambiente animal humana, vai passar um pouco, né? Pode reduzir significativamente. Um outro ponto que é interessante a gente comentar é que, por exemplo, dentro de uma linha de produção, né, de alimento, né, então eu já deixei o animal para lá, hoje eu tenho só o produto carne, né? Então vamos comparar o produto carne dentro de uma linha de produção, até que esse alimento carne chegue, né, na gôndola de um mercado, ou uma linha de produção de carne celular, né, produzida, né, por bioreatores e tal. Então, o risco de contaminação no processo existe, entendeu? Então a gente não pode dizer, não, mas essa carne é livre de contaminantes. Sim. Ela pode estar contaminada, porque ao passo que, né, quando você imagina que vai existir uma popularização, né, mais gente produzindo, os riscos aumentam, né? Então a chance de dar um probleminha aqui ou ali, bom, pois a gente não tinha programado isso, pois então existe o risco. Então a gente não vai só pintar o cenário de perfeição, a saúde global ainda vai estar atenta a tudo isso, né, o que vai acontecer, Claro. mas isso realmente é um cenário. Mas eu achei bem interessante que tu trouxe esse ponto, prof, porque ao mesmo tempo que a gente, né, o que tu comentou de que
não existe um cenário perfeito, com certeza a produção de carne celular vai ter os seus riscos, né, dentro da própria produção. Acho que a gente poderia falar que, de uma maneira geral, toda a produção de alimento, cada uma com o seu, né, existem os seus riscos. E essa produção vai ser muito, quando a gente pensar no produto em si, tem vários riscos que são compartilhados com a produção de carne convencional. Então, às vezes, uma ideia que as pessoas têm de que vai ser, essa carne é muito prejudicial para a saúde, ela tem muito mais riscos, ela é muito pior. Na verdade, as pessoas talvez não saibam ou não se deem conta de que vários riscos são inerentes àquela produção de alimentos que já existe numa escala convencional. E que existem várias estratégias que as pessoas, né, que os profissionais e que os pesquisadores surgem para tentar mitigar esses riscos. Porque é algo inerente da produção de alimentos, né? E quando a gente fala sobre, comparando, né, convencional da cultivada, esse risco direto do animal, então contaminação animal humana, já diminui consideravelmente. Então a gente vai ter que lidar com outros riscos, como você disse, inerentes já de qualquer tipo de produção. Isso. E a gente está, então, comentando sobre como a zootecnia celular pode ser uma solução para problemas de saúde global. Então, a gente gostaria que tu falasse um pouco sobre quais os riscos da produção animal convencional para a saúde global. São vários. A gente pode listar uma série também. E eu acho que primeiro, um grande gancho, né, é a doença transmitida pelo alimento. Tá? E o alimento, nesse caso, sendo carne. Né? Então, de cara, você já tem teníase. E inspeção ou não inspeção, né? A gente espera que a inspeção seja toda feita corretamente e tal. É positivo, vai para a câmara fria. Câmara fria tem um custo danado, e aí de repente não quer usar todos os dias de câmara fria, ou não lota tanto a câmara fria, dá uma desviada. Quer dizer, tem uma série de gargalos, né, dentro da saúde animal que fazem com que nós aí tenhamos riscos. Né? Então, não temos esses números, tá, reais para a gente comparar. Mas o que a gente tem alguma coisa são doenças de notificação obrigatória do Ministério da Saúde para que a gente consiga monitorar alguma coisa. Para você ter uma ideia, a tuberculose no Brasil, né, ela é, muito responsabilizada pelo contato, né, com os animais. Sim. Tá? Os testes de tuberculinização, os diagnósticos a campo para você saber se o animal está positivo ou negativo, eles são insuficientes. Né? Então, um teste de tuberculinização é muito insuficiente para você definir o status sanitário de um rebanho. Você deveria repetir o teste, né, mesmo nos negativos, e você deveria fazer um segundo ou um terceiro teste, como o PCR, por exemplo, para você realmente dar um laudo para isso. Tuberculose seria alimentar e não só alimentar também por contato, tá? Animal contaminado. E eu acho que a contaminação dos dejetos, né, fazendo com que, de novo, você tem toda uma regulamentação, você tem políticas e você tem leis e legislações ambientais se você quiser montar uma criação de suínos com 20, 30, 100, 200 mil suínos. Então, tudo é obrigatório, tudo fiscalizado, certo? Então, você tem as piscinas de decantação, fezes, urina e etc. Basta uma boa chuva para saturar toda aquela piscina e aquilo tudo faz buff. Sim. Outra coisa, as pessoas utilizam o esterco fresco como um adubo, né, nas lavouras, no solo, tá? Isso, se você tiver um pouquinho de declive, você tem também uma pequena chuva, isso tudo carrega para rios, lagos, nascentes, etc. Então, nós temos tantos pontos de contato, né, dos riscos globais inerentes do hábito de comer carne, entendeu? Que o fato de termos uma alternativa para a produção de carne sem este risco faz assim, juro para você,
que é uma surpresa quando a gente se dá conta e fala assim, não, mas espere, a gente vai eliminar isso. Não, mas eliminando isso é um super gargalo, né? Porque a gente não tem contaminação ambiental. No Brasil, em média, o tratamento de esgoto é muito baixo, em torno de 50%. O tratamento da água que chega na torneira, que são duas coisas bastante diferentes, uma é esgoto e outra é tratamento de água que chega na torneira, também gira em torno de menos de 60%, média no Brasil. Então nós temos o norte do Brasil com média de 10%, imagine só. Tem cidades inteiras que vivem em palafitas. E essas palafitas são vários municípios do Pará e da Amazônia, né, do estado do Amazonas. As pessoas urinam e defecam no rio. E não é um rio, é um mar, porque a cidade está em cima de um rio gigantesco, né? Mas ele imposta, ele não tem correnteza, então elas consomem a água para cozinhar que vem do rio e elas também contaminam o rio por várias fontes. Sabe, é bastante complexo nesse ponto de partida. Então, o fator animal é muito grande, o fator humano e essas densidades e de comunidades sem muito apoio, né, de orientação básica de saúde, né, médicos, postos de saúde, etc. E essa interseção, né, de criação intensiva com o uso de antibióticos, antibacterianos, antimicrobianos em geral, contaminando o meio ambiente. Então, quem sabe, né, peixes que consomem essa carne, essa bactéria que está aqui, não vão ser consumidos mais para frente, entendeu? E vão continuar com essas doenças macro. Né? É todo mundo para se repensar, né? Isso. Professor, infelizmente nosso tempo vai acabando, né? Muito obrigado por ter participado. É muito bom, né, ouvir esse outro lado também da zootecnia celular, porque muita gente acha que é só sobre proteção animal, né? E é muito bom ouvir e mostrar para as pessoas que isso pode ser uma solução. Sobre uma produção muito técnica, específica. Exatamente. Né? Então mostrar que é uma solução até para a saúde humana, como a gente comentou aqui, para a saúde global, né? Mostrar como isso se relaciona com o mundo, né? De uma maneira geral. Então, muito obrigada, professor, pela participação. Muito obrigado. E muito obrigado a vocês também que assistiram. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, de acompanhar nosso site, o Zoocel. E é isso, até o próximo podcast. Até a próxima. Tchau, tchau.